Olá, sou Alessandro Mascarenhas e vou falar hoje para você sobre L-carnitina, um suplemento muito simples, muito eficiente ao mesmo tempo e que já está aí disponível na área esportiva há muitos anos e que teve uma conotação muito errônea do entendimento dos suplementos que fazem ou contribuem para o processo de perda de gordura corporal. Na minha concepção hoje, a gente acredita que de forma inofensiva, e eu vou explicar isso porque, em se tratando de suplementos termogênicos, que a L-carnitina não é, mas ela está dentro do grupo dos suplementos lipolíticos, que estimulam a queima da gordura. É um dos suplementos mais completos para mim e que podem ser utilizados por uma gama de pessoas envolvidas em atividade física, e eu não vejo nada que possa dizer contrário aos benefícios da L-carnitina no nosso dia a dia. Mas por que uma interpretação errada sobre esse suplemento, e que não o coloca no hall de um dos melhores suplementos lipolíticos? Primeiro, porque fazendo jus ao nome dado à classe dos suplementos da L-carnitina, que são lipolíticos e não termogênicos, porque termogênicos, o processo que ele utiliza é aumentando a temperatura corporal por aumentar os batimentos cardíacos, por estimulação das catecolaminas, adrenalina, noradrenalina principalmente, aumentando a frequência cardíaca e o sangue correndo numa velocidade muito maior dentro dos vasos sanguíneos, e isso faz com que a temperatura corporal aumente. Esse é o processo dos termogênicos, ao qual a L-carnitina não se enquadra. Ela se enquadra na classe de suplementos lipolíticos, que auxiliam no processo de queima de gordura. Por que então, se eu falo tão bem da L-carnitina, por que ela não teve essa conotação tão boa assim? Porque a L-carnitina, ela faz parte de um processo que culmina na queima da gordura. A L-carnitina sozinha, ela jamais adquiriu essa capacidade de fazer. Então, a L-carnitina não queima gordura, participa do processo de queima. Como? Simples. Você começa a treinar, você começa a fazer uma atividade, seja ela aeróbia ou anaeróbia de alta intensidade, em todos os dois aspectos, o seu corpo começa a produzir a adrenalina. A adrenalina é aquele hormônio que te prepara para lutar ou para correr. Então, tanto na atividade aeróbia, que é o correr, quanto na atividade anaeróbia, que é o lutar, soltar um golpe com muita potência, com muita explosão, não é isso? Arremessar o corpo do oponente para cima, é força, potência, explosão, é anaeróbico. Então, ou seja, a adrenalina te prepara para a atividade aeróbia e para a atividade anaeróbia, tá certo? Anaeróbia também. Ou seja, qualquer atividade física que você se predispor a fazer, o seu corpo começa a liberar adrenalina e noradrenalina. Esses hormônios, eles são responsáveis por quê? Por dar a energia que o corpo necessita para a atividade que ele vai realizar. Então, ou seja, o combustível que você vai começar a utilizar no seu corpo, ele vai ser acionado pelas catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, dentro daquele processo fisiológico e hormonal que começa a acontecer. E aí, aonde entra a L-carnitina? Então vamos entender a historinha. Você se prepara para treinar e o seu corpo começa a preparar os substratos que tem dentro dele para serem disponibilizados como energia. E aí a gente tem o que no corpo como fonte de energia? A gente tem primeiro a glicose, que está no sangue, tá certo? Depois nós temos dois glicogênios, que é uma glicose modificada que fica no fígado e a gente chama ele de glicogênio hepático. O glicogênio hepático só serve para o cérebro, já disse em um vídeo anterior. E o glicogênio muscular, que o glicogênio muscular
ele serve para o músculo e também para o cérebro. Feito isso, nós temos ainda outras fontes de energia, que aí entra os aminoácidos, principalmente aminoácidos glicolíticos, são aqueles que são quebrados e transformados em glicose, a leucina, um dos aminoácidos mais oxidados aí no músculo. Então, se tratando de atividade física, a gente pode dizer que a leucina é um dos aminoácidos que tem uma contribuição muito grande para a energia do corpo. E temos as gorduras. Essas gorduras, elas são divididas em dois substratos. A gente tem, em menor grau, um substrato pequenininho e um substrato maior. Então, em menor grau, o substrato que vem das gorduras é o que a gente chama de glicerol, é a menor parte da gordura, que também vira glicose. E aí a parte maior que nós temos são os 3 ácidos graxos, que é uma porção da gordura que tem muita energia acumulada, né? Agora, os ácidos graxos são moléculas grandes, densas, e por si só elas têm dificuldade de adentrar lá na matriz da mitocôndria para serem transformados em energia. E aí, como o organismo ele é muito sábio, ele entende que precisa ter um facilitador dessas gorduras, desses ácidos graxos, para que eles possam adentrar nas células, principalmente as células musculares, e serem utilizados como energia. E aí é onde entra o papel da L-carnitina, que é um transportador, tá? Não somente de ácidos graxos, mas ela transporta albumina, outros componentes corporais, né? Como por exemplo aminoácidos. A L-carnitina também transporta aminoácidos. Isso tudo muito bem alinhado. Então, L-carnitina é um transportador que, se usado de forma adequada antes da atividade física, durante a atividade física, ela pode sim transportar o ácido graxo, que é a maior partícula da gordura e que está disponibilizado lá pela adrenalina e noradrenalina, que são as catecolaminas, para adentrar na mitocôndria, onde essas gorduras são, e é somente lá, são transformadas em energia. E aí a gente tem energia que vieram das gorduras para a gente fazer o nosso treino. É aí que a L-carnitina tem uma importância fundamental, sendo transportadoras de ácido graxo para adentrarem a mitocôndria e serem transformadas em energia. E aí o corpo utiliza essa energia durante o treino. Então é o treino que é o causador da quebra, da queima da gordura. A L-carnitina foi o transportador. É o caminhão de lenha que leva a lenha para ser colocada na fogueira, ok? Então, ou seja, a fogueira é o nosso organismo. Quem leva a lenha até a fogueira é a L-carnitina, que é a transportadora, tá certo? Agora, quando que essa fornalha é ligada? Né? Porque tem que ter uma ignição para ligar essa fornalha para que a lenha seja transformada em brasa, em calor, e esse calor dê ali o fruto de transformar um produto em outro produto, né? Então, quem tem esse poder de ligar essa fornalha? A atividade física. É assim que as coisas acontecem. A atividade física por si é o que promove a queima da gordura. A L-carnitina transporta para o local adequado, tira ela que está quietinha lá dentro da célula e leva para dentro da mitocôndria. E esse gasto de energia, essa diferença dessa energia que foi utilizada vindo das gorduras, faz com que o tecido adiposo, a célula adiposa, o adipócito, ele diminua de tamanho. É um processo doloroso. Por quê? Porque se você só fizer isso, né? Se você só treinar e tomar a L-carnitina, que vai usar a gordura do seu corpo como energia, e você não fizer nada a mais, como por exemplo, controlar a sua alimentação, quando você termina de treinar e gasta ali aproximadamente 400 calorias por 1 hora de treino em média,
e você no seu dia tem um balanço energético positivo, o que é isso? Você ingere mais caloria do que você gasta durante o dia, você vai criar um equilíbrio energético positivo, ou seja, vai sobrar energia. Então vamos imaginar lá que o seu metabolismo basal seja 1.800 calorias, tá certo? Só para fazer uma conta simples. O seu metabolismo basal é a energia que o seu corpo consome para você passar o seu dia de pé ou sentado, fazendo as atividades, na maior parte intelectuais, a energia que o cérebro gasta, né? Para respirar, para fazer as coisas do dia a dia. Então, se você gasta 1.800 calorias, que é o seu metabolismo basal, mais 400 calorias, que é a caloria da sua atividade física, você tem um gasto diário de 2.200 calorias. Ficou claro agora? 1.800 do basal, mais 400 de uma hora de atividade física, 2.200 calorias. É o que você gasta diariamente. E aí, você ingere da sua alimentação, desde o café da manhã, a hora que você acorda, até a ceia, a hora que você vai dormir, tudo que você comeu tem que ser contabilizado. Tudo que você comeu que tem caloria tem que ser contabilizado. E aí você ingeriu 2.500 calorias. Olha, se você gastou 2.400 e ingeriu 2.500, sobrou 100 calorias, concorda? Essas 100 calorias multiplicadas por 30 dias vão ser 3.000 calorias, ok? 3.000 calorias é suficiente, presta atenção nisso, hein? 3.000 calorias é suficiente para você ganhar 400 gramas de gordura no final de 30 dias, entendeu? 400 gramas de gordura no final de 30 dias. Por isso que a alimentação, ela se torna no processo de emagrecimento mais importante do que a atividade física, porque você treina uma vez, e esse treino de uma vez por dia, se é que você treina todo dia. Se você treina 2 vezes por semana, imagina a conta que você tem que fazer. Então, se você treina uma vez por dia e 1 hora de duração, né? Em média você vai gastar 400 calorias, não é isso? E se você comer 100 calorias a mais, quer dizer, você vai treinar 30 dias e no final de 30 dias você ainda vai ganhar 400 gramas de gordura. E você come no mínimo 3, 4, 5 ou 6 vezes durante o dia. Então, qual que é mais fácil você errar na quantidade? É muito mais fácil errar na quantidade daquilo que a gente come, da energia que a gente recebe, do que da energia que a gente gasta, que é uma vez por dia, né? Algumas pessoas treinam 2, tá? Mas não é estatística, né? Nós vamos falar da estatística, da massa. E aí é muito mais fácil errar pela alimentação. Então é muito importante que a gente treine. A gente pode acelerar o processo do treino na queima de gordura com um suplemento, e a L-carnitina é uma estratégia fenomenal para isso, mas é importante que a gente tenha uma estratégia de minimizar o erro da alimentação, né? Então são situações para ficar claro para a gente como se alcança êxito, né, num processo de emagrecimento. E aí nós falamos hoje da L-carnitina, que é um suplemento simples, mas com uma eficiência absurda no transporte de gorduras para na hora da atividade física elas serem oxidadas em energia, e aí assim a gente consegue diminuir a gordura corporal. Se você gostou, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado.